Luffy é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, neurologista e teólogo, vou explicar uma distorção corruptiva devido aos interesses humanos da ganância material. Mas o texto que vamos ler, a oferta vinda de Deus, em primeiro lugar, foi e será sempre o celestial. É o que vamos ler aqui em João 14, do versículo 12 ao 17, e estaremos abordando, esclarecendo, dentro dessa corruptividade distorcida devido aos interesses humanos da ganância material. Então, diz que, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, disse Jesus, também fará obras maiores que eu faço, mas fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires o Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conhecereis, porque habitará em vós, habita convosco e estará convosco em vós. Observa, o oferecimento de Deus através de Jesus sempre foi no campo espiritual, como abordei, pois depois, sim, surgirá em nossas vidas acontecimentos objetivos, permitido por Deus, porque Jesus afirma, sem mim, nada podereis fazer, né? Então a expressividade para o nosso intelecto é este campo espiritual, para você ter essa compreensão aqui, porque Isaías 64, 4, eu sei que eu estou usando o versículo isolado, mas para a tua compreensão, dentro da minha orientação específica, diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se ouviu, e se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Pois é o que Paulo esclarece em 1 Coríntios 2, né? Do 9 a 16, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, que é o intelecto, né? São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito que está nele, que está no homem, né? Então, aquele que tem essa condição, é aí que está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão Deus pelo seu Espírito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado de Deus gratuitamente, as quais também falamos não com a sabedoria deste mundo, com as palavras de sabedorias humanas, né? Mas com o Espírito Santo, que nos ensina
Por quê? Para comparar as coisas espirituais com as espirituais. E aí é que vem o exemplo esclarecedor do que eu estou abordando. Ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhes parecem loucas. Não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É o que causa o que eu vou falar, esse grande conflito intelectual. Como é isso, pastor? Sim, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Eu vou orientar especificamente a base. É o que está no Salmo 40, o versículo 1 e o versículo 6, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Por quê? Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não põe em homem. Soberbo que não respeita a Deus, está sempre se desviando para o lado da mentira. Pois aí está a base do esclarecimento nesse campo intelectual e espiritual do que eu abordei. A nossa cobiça do egoísmo humano é sempre voltada para as coisas terrenas, que às vezes são fúteis, são paliativas. Como Jesus disse, comamos a mosca e engolimos o camelo. Pois Deus sempre quis o melhor do campo espiritual e nos ofereceu, mas desde o princípio da cobiça humana, ele prefere botar de lado as coisas importantes que são as suas orientações para a nossa estabilidade, como diz aqui em Mateus 6,33, quase todos entendem, mas dentro dessa profundidade é o que eu quero relatar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Bom, por Deus, em nossas vidas, ao seu tempo, não são os nossos pensamentos, do nosso jeito, mas a base terapêutica espiritual para o nosso fortalecimento, para estarmos fortalecidos, amadurecidos, é o que diz Efésios 3, o versículo 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais excelente e abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Aí ao ler lá. Que fique este simples esclarecimento no campo espiritual, intelectual, racionalizado, não emocionado, zumbiladamente, como induzem os que são vulneráveis psicologicamente. Por quê? Só espera no campo material do seu jeito, da sua hora, e quando Deus, ao seu tempo, do nosso amadurecimento espiritual, ele atua poderosamente. É porque as bênçãos do Senhor são que enriquecem e não acrescentam as dores. E, pois muitos ficam, como é isso? Surpreendido quando acontece, porque precisa ter essa estabilidade espiritual para sua emocionalidade estrutural. E que fica essa mensagem bem expressiva,
que o primeiro passo é as coisas espiritual para nós termos objetivamente a exaltação do nome de Deus sobre nossas vidas, fazendo obras maiores do que a Jesus disse que nós faremos, se o amarmos e obedecermos os seus mandamentos. Aí depois serão acrescentados dentro dos nossos objetivos, dos nossos projetos, se estiver coadunado com as coisas de Deus. Porque os nossos caminhos não são os de Deus, os nossos pensamentos não são de Deus. Mas quando doutrinado, nós vamos entender isso, que tudo que pedires o Pai em meu nome, eu vos darei, para que o nome do Pai seja glorificado. É nesse campo espiritual, intelectual, social, não essa ganância corruptiva materialmente. Mas é por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.